Bem, esse vídeo é basicamente um pedido de desculpas pro Abobrinha e pra todo mundo com quem eu já tenho arrumado uma briga nessa comunidade. Eu poderia ter simplesmente ignorado o que o Abobrinha disse, sabe? Tipo, ou só falado minha opinião, ou dado só o clássico coraçãozinho like que eu faço nos comentários que eu leio e ignorado. Só que aquilo dali tinha me deixado com muita raiva. Porque assim, o que tinha acontecido é que uma pessoa anteriormente, ela tinha meio que desassociado o Kramnik do Daniel, da morte dele. Eu fiquei bravo com isso daí. E eu tirei a pessoa. E aí o Abobrinha tinha ficado irritado porque ele achava que a pessoa deveria ter o direito de falar, mesmo que fosse uma besteira desse tipo assim, mesmo se eu não gostasse, eu deveria só argumentar. Só que sei lá, é opção minha, mano. Tipo, mesmo que o cara tenha sido grosso, ele quer dizer, porque o cara tinha me xingado também, né? Mas sei lá, é opção minha, mano. Eu acho que faria mal ficar lendo esse tipo de comentário. Eu não fico muito bem, tipo, vendo comentário de pessoa xingando assim, sabe? Geralmente eu tiro. Ou quando eu tô de muito bom humor, eu fixo e fico zoando. Só que no geral eu tiro mesmo. E aí é só por autoproteção. Aí, tipo, da forma como ele falou, eu senti como se ele estivesse, tipo, defendendo o outro. O que não era verdade. E aí eu acabei ficando irritado, sabe? E aí quando ele falou depois que ia fazer um exposed, eu fiquei com muita raiva dele, tá ligado? Porque aí eu senti mau caratismo. Só que aí depois que eu vi que era só... que ele só tava zoando e que na verdade ele era meio que um inscrito, né? Tipo, ele tinha várias contas, mas eu já vi ele comentando nas outras contas dele e ele era só um inscrito normal, sabe? E aí depois ele falou que seria bom pro meu canal porque daria engajamento, sabe? Isso daí foi antes daquele putz abobrinha, sabe? Que eu tinha feito. Foi isso que aconteceu. Naquele momento lá, eu já tinha falado com ele pra tentar conversar sobre esse negócio dele fazer um vídeo sobre, e ele falou que ia fazer porque ele tava com vontade de aprender a editar também. Eu falei, beleza. Aí eu falei que não era pra ele levar pro pessoal o vídeo também que eu fosse fazer. E aí foi isso, foi mais por entretenimento. Só que mesmo assim eu queria me desculpar, né? Porque eu acho que treta assim à toa não é muito legal. Ter essa postura de ficar tretando com todo mundo não faz bem ao longo do tempo, sabe? No longo prazo. Porque vai desgastando. E apesar de ter um número decente de pessoas que gostam de você, a sua rejeição vai ser altíssima, sabe? Tipo, vai ter muita gente que não gosta de você e você vai estar desperdiçando bastante, porque na primeira oportunidade que acharem de derrubar você, ou vão deixar de te ajudar, ou vão contribuir com essa derrubada sua, e aí você pode se ferrar muito. E também porque não é legal ser tão odiado assim, né? À toa. Poderia ser evitado. Por isso que é melhor ser gentil com todo mundo, etc. E eu tô meio que falhando com isso daí, em vários momentos, sendo sincero. Antigamente eu tinha essa postura gentil com todo mundo, sabe? Mas com o tempo, com problemas familiares e psicológicos e etc, eu fui me tornando mais explosivo. E tem vezes que eu acabo brigando mais por um problema interno do que externo com a pessoa, sabe? Apesar de não parecer pra pessoa que tá vendo isso. Uma prova disso foi até no servidor do Dorian, lá que eu tava tentando ajudar um cara eu já falei, o nome dele era Kratos no servidor do Dorian, se eu não me engano. E aí eu tava tentando ajudar ele porque ele falou que queria fazer ITA, e eu dava dando as orientações que eu tinha usado pra fazer as provas anteriores, sabe? Pra tirar uma nota decente, assim, quando eu tava fazendo. Em vestibular, no geral, também. E aí, quando eu fiz isso daí, ele falou um negócio que tinha me incomodado, e dava pra ver que ele não sabia do que ele tava falando. E geralmente, quando eu vejo alguém falando besteira, tipo, aquele negócio lá da geometria, que ele falou que geometria é fácil, sendo que é um dos assuntos mais difíceis, assim, que tem na matemática do ensino médio. Quando eu vejo a pessoa falando uma coisa com muita certeza, só que eu sei que dá pra ver que ela não sabe do que ela tá falando, eu fico muito incomodado com isso daí. Só que foi desnecessário, eu poderia ter só pontuado assim e pronto, né? Mas eu agi de forma passiva-agressiva. Tipo, eu não xinguei o cara, só que eu meio que zoei, sabe? Tudo bem que não tem nada de errado em zoar, mas com alguém que você não conhece geralmente era briga, né? E foi o que acabou acontecendo. Então poderia ter sido evitado nisso daí. Eu acho que quanto mais briga você evitar, melhor, né? Eu diria que teve erro dos dois lados, só que isso daí que eu fiz foi muito desnecessário também. Eu poderia ter... Eu não deveria ter tirado sarro com isso daí. Eu deveria ter ficado na minha ou parado de falar, né? Se a pessoa não tá disposta a aceitar o conselho, então, tipo, nem vale a pena na maior parte das vezes. É melhor que a pessoa procure o seu conselho, porque aí você vai saber que ela tá disposta a escutar. Mas isso não significa que eu vou ser um otário também. Se alguém é babaca comigo, eu não vou ser gentil assim, sabe? Ou perdoar qualquer coisa, aceitar qualquer coisa. Tipo, aquele negócio lá do ban de um ano, aquilo dali foi realmente errado, tanto que tinham voltado atrás. Se o cara fez merda e ele se arrependeu daquilo dali, ele deveria ter se desculpado, falado alguma coisa, tentado conversar, tá ligado? Eu poderia ter tentado fazer aquilo dali, mas eu tava muito irritado. Com o Dora eu falei de boas com ele, sabe? Eu só falei que, tipo, caraca, você deveria escolher melhor as pessoas que você usa no seu servidor. Eu tomei ban de um ano. Quer dizer, as pessoas que você coloca no seu staff. Eu tomei ban de um ano. Isso daí é bem desnecessário, né? Só que aí eu fui ignorado. Nesse caso aí eu tava tentando resolver, porque o cara é o dono do servidor, né? Mas é isso, você tenta evitar conflito
Até o quanto você pode, só que você não deixa pisar em cima de você. Quando eu era mais novo, eu deixava muito pisar em cima de mim, sabe? Ser gentil com todo mundo não é uma boa ideia. Porque você se desvaloriza, sabe? Ninguém respeita alguém que não valoriza a si mesmo. Se você tolera qualquer tipo de coisa, faz mal isso daí. Você pode ser gentil o tempo todo, mas tipo assim, quando a pessoa começa a te desrespeitar, você, no mínimo você muda o tom, sabe? Você não precisa ser grosso com a pessoa, tipo, gritar, falar essas coisas assim. Mas você precisa deixar claro que você não tá gostando daquilo e que aquilo não é aceitável. Tipo assim, não fale assim comigo. Não pode fazer isso aí. Eu não vou aceitar essa merda, não. Tipo isso, entendeu? Mas é isso. Eu honestamente não quero mais brigar, mano. Ficar zoando por entretenimento é engraçado. Tipo, por exemplo, quando eu tô jogando contra um cara no chess.com e aí eu começo a falar, nossa, você é muito ruim, velho. Nossa, que jogada horrível. Esse tipo de coisa é engraçado na hora. Porque a pessoa não tá vendo e o objetivo é só entretenimento. Mas, tipo, quando é briga nunca é uma coisa boa, né? No final das contas, eu e o Abobrinha, eu não diria que a gente é amigo, né? Eu falo com ele de vez em quando no chess.com. Mas a gente tem uma relação boa até, velho. Tipo, de neutralidade, sabe? Ele vê os vídeos, eu tô bem de boas em relação a isso. Eu tinha desbanido ele, inclusive, depois de todo aquele episódio. E é isso, estamos bem. E eu tinha consultado ele antes de fazer os vídeos, sabe? Então, eu não fui babaca, tipo assim, oh meu Deus, eu vou farmar em cima. Geralmente, quando eu tô brigado assim, eu tento falar com a pessoa, né? E se a pessoa não responder, eu posto. Ou se a pessoa não vê problema também, se ela fala assim, aposta, mano, vai alavancar seu canal, velho. E eu sou fã dele, eu quero ver ele crescendo também, vai ser engraçado também. Aí eu faço sem problemas, né? Mas é isso.